Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. Nós estamos no nosso segundo dia da nossa caminhada de oração 4. Eu espero que todas estejam animadas, felizes. Eu já desejo para vocês uma semana de vitória, uma semana que o Senhor esteja assim ardendo nos nossos corações para que a gente possa viver grandes coisas com Ele. Amém? O tema de hoje é Jesus no caminho. Eu quero começar, irmãs, em primeiro lugar, explicando como que nasceu a caminhada de oração, porque muitas talvez não conhecem ainda, né? E mesmo as que já conhecem, talvez até esqueceram, né? Que eu contei, acho que apenas na primeira. Então eu quero compartilhar com vocês para que vocês entendam como nasceu isso. Por que chama caminhada de oração? Se tem que realmente caminhar, né? Então eu quero compartilhar com vocês. Bom, eu sempre gostei de fazer caminhada, o único exercício que eu gosto realmente, e tento fazer sempre que eu posso. Mas como aqui nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Quem mora aqui sabe o quão difícil é. A gente passa mais de 6 meses de frio, então a gente espera esquentar um pouquinho. E quando começa a esquentar, eu já começo a tentar fazer um pouco de caminhada e caminho até o último dia que o tempo me proporcionar isso. Então, quando foi lá para 2012, 2013, eu estava com uns propósitos com o Senhor e voltei a caminhar mais frequente, que eu estava um pouco parada. No que eu voltei a caminhar, eu gosto de fazer minha caminhada à tarde, não consigo muito fazer pela manhã, eu gosto mais à tarde. Então eu ia caminhando e ia conversando com o Senhor, né? Todos os dias. Ia conversando com o Senhor e depois eu quero até explicar um pouquinho sobre esse tipo de oração. E aí eu ia conversando com ele sobre tudo, né? E naquela época eu estava precisando de um trabalho, então eu estava orando e colocando diante do Senhor como era o trabalho que eu queria, como que eu gostaria. Então eu fazia assim todos os dias. Ali eu comecei a chamar de caminhada de oração. Todos os dias, quando eu ia, eu falava: Senhor, estou indo para minha caminhada de oração. E com isso começou a gerar no meu coração esse desejo. Por que você não ensina as mulheres isso? Por que você não compartilha isso com as mulheres? De fazer caminhadas e estar colocando diante de mim assuntos que estão no coração delas. Porque, na verdade, a minha oração era uma conversa com o Senhor, né? Eu conversava com Ele sobre tudo. Quero aproveitar e dar essa dica para vocês. Nós cristãos, muitas vezes, nós achamos que oração é só aquela coisa religiosa, aquela coisa mais, né? Aquela coisa formal. E o Senhor está procurando pessoas, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando servos que conversam com Ele sobre tudo. O que conversar sobre tudo como? Conversar, bater um papo com Jesus, né? É, Senhor, o senhor viu isso? Senhor, o que o senhor acha disso? Sabe, conversar com Ele como um amigo mesmo, né? Se você teve uma conversa com uma amiga sua, que você ficou entristecida com alguma coisa, ou alguma coisa que ela falou que você não sabe, ou com seu filho, enfim, nessa caminhada, você conversar com o Senhor. Igual eu fazia quando eu estava ali falando sobre o trabalho. Pai, olha, eu estou procurando um trabalho, eu gostaria que fosse assim. Ai, pai, e se eu ganhasse assim? Ia ser bom, né? E se eu trabalhasse só tantas horas? Enfim, você vai conversando com ele como um amigo. Então, ali, depois de eu fazer, assim, 2 anos, né, pra mim, recebi muito de Deus, aí o Senhor foi me ensinando, foi me mostrando algumas coisas, e isso gerou no meu coração. Por que você não faz isso para as mulheres? E eu pensava, mas vou fazer como, né? Como que eu vou passar isso para as mulheres? Então, às vezes eu dava algumas dicas no Facebook, mas chegou o momento, depois de 5 anos, né, praticamente, chegou o momento de eu fazer a,
essa oportunidade de fazer essa caminhada de oração. Então, a caminhada de oração, ela nasceu de uma caminhada realmente. Quando eu dou a dica, faça uma caminhada, a palavra base que Deus colocou na minha vida era Josué, né? Todo lugar que pisar a planta do seu pé eu te dou por herança. Então, quando nós caminhamos, né? Quando nós separamos um tempo para nós, porque parece fácil, né? Você ficar, eu vou orar, e você fica quietinha e ora. Mas se você está caminhando, o Senhor quer te mostrar outras coisas, né? O Senhor falou isso para Abraão: sai da tua tenda, que eu vou falar com você. O Senhor fez isso com Jeremias: vai à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Então a caminhada faz você sair um pouco do seu meio para que você enxergue outras coisas. Então, na medida que você vai caminhando, o Senhor vai abrindo a sua visão e vai falando com você. Enfim, então assim nasceu a caminhada de oração. Se você puder, faça uma caminhada e converse com o Senhor. Não precisa ser de horas, não precisa ser longa, vai no seu tempo. Eu sei, irmãs, que para quem mora aqui especialmente, vai dizer que não tem tempo. Mas se você se posicionar e desejar, você vai encontrar tempo. Nem que seja 20 minutos, nem que seja 10, 5, né? Muitas vezes a minha caminhada de oração era até lá na esquina, somente para buscar minha filha que estava chegando da escola. O ônibus chega, deixa ela lá na esquina, então eu precisava ir lá buscar ela e eu ia andando. Eu ia uns 5 minutos antes e ficava andando para lá, para cá, falando com o Senhor. Então, assim, a gente precisa encontrar tempo, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar para vocês para começar a semana: peguem um caderno, pegue um papel, separe um tempo para você e escreva neste papel o que você deseja nesta caminhada de oração. Mas eu não quero que você coloque pedidos de oração. Pode colocar se você quiser, mas o propósito não é essa. Escreva qual é a vida que você sonha em ter. O que você sonha em ter na sua vida? Como é que é a sua vida? Porque nessa caminhada de oração que eu fiz, que transformou a minha vida, apesar de eu já caminhar há muitos anos, mas essa que mudou a minha vida de 2012 para cá, eu comecei a escrever o que eu sonhava. Né? Eu comecei a colocar diante de Deus: como que você sonha? Como é que era o trabalho que eu sonho? Como é que era a saúde que eu quero ter? O que eu queria mudar na minha vida, na minha saúde? O que eu queria mudar na minha alimentação? O que eu queria mudar na minha casa? O que eu queria mudar no meu casamento, no meu relacionamento com a minha filha? Então escreva num papel a vida que você sonha. Como é a vida que você sonha? Olha, Senhor, eu sonho com um outro tipo de trabalho, não é o que eu faço agora. Senhor, eu sonho que o meu relacionamento com meu marido seja algo mais leve. Eu sonho em melhorar o relacionamento meu com os meus filhos, ou com a minha filha, o meu filho. Coloque diante de Deus. Não tenha medo de colocar, ainda que pareça algo muito grande. E depois eu quero contar para vocês 2 testemunhozinhos não, poderosos, que aconteceu nessa caminhada de oração. Então, esse é um dos propósitos. Você escrever a vida que você sonha, aquilo que você quer realmente viver. E às vezes você vai dizer: mas a minha vida está tão complicada que eu não tenho tempo de sonhar. Eu acho que isso nem funciona, irmã. Mas coloque diante de Deus, tá bom? Então, vamos falar do devocional de hoje: Jesus no caminho. A palavra de hoje está em Lucas 24, o versículo 13 ao 28, mas eu vou ler do versículo 13 ao 17, depois eu vou ler do 28 ao 35. Então, vamos lá. Aliás, antes de eu falar isso, deixa eu contar o que aconteceu. Quando eu estava indo para a igreja ontem, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Totalmente nova. Eu nunca na minha vida falei deste texto. E aí o Senhor já liberando o que era para falar. Quando eu cheguei na igreja, tivemos o louvor. Depois que acabou o louvor, eu sentei e falei: deixa eu abrir onde está pelo menos esse texto, né, Senhor, para eu ver o que está falando ali, enquanto o pastor dava os anúncios. Abri Lucas 24, li um pedacinho que era a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E quando o pastor fala: vamos
pregar agora, vamos abrir a palavra, Lucas 24. Eu levei um choque, falei, meu Senhor. E quando você prega, quando você gosta da palavra e um pastor confirma o que você vai falar, quando ele vai ler aquele mesmo texto, a gente tem dois sentimentos. Quem prega vai entender o que eu estou falando. Você tem um sentimento de confirmação, você fala, glória a Deus, Deus está confirmando. E você tem um outro sentimento, não pregue o que eu vou pregar, por favor. E foi muito interessante, eu falei, Senhor, que tremendo, né? Então essa foi a pregação do culto de ontem na minha igreja. Então deixa eu ler aqui para vocês. Eis que foi logo depois da ressurreição, né? Jesus ali ressuscita. Nós tivemos a Páscoa ontem, foi isso que nós comemoramos. Jesus ressuscita e eis que no mesmo dia. Peraí, irmãs, deixa eu ler na minha palavra ali, porque tá meio. Aguardem um momento, por favor. Quem não tem costume, tá, irmãs, com a caminhada de oração, fica tranquilo, vai acontecer esses momentos bem descontraído mesmo, tá bom? Porque aqui não tem. Aqui é aprendizado, é vida com Deus, é vida de verdade. Não tem religiosidade aqui, não. Então, eu tô tendo que pegar aqui agora o carregador do celular, senão nós não vamos continuar. E aí eu vou ler aqui, tá bom? Então, o Senhor ia ali pelo caminho de Emaús, né? Os dois discípulos, vamos ler lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedido. Aconteceu que quando conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou deles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então perguntou Jesus: o que vocês estão preocupados? E o que vocês estão conversando? De que vocês estão tratando na medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Aí agora eu não vou ler tudo, mas eu vou só explicar que aí eles começam a falar para Jesus. Mas você é o único que não sabe o que aconteceu, né? De tudo que aconteceu, que o Nazareno foi morto, e a gente achou que ele era o Messias, enfim. Aí vamos ler o versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia, quando eles chegaram no lugar que eles desejavam, Jesus fez menção de que ia passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu ali na presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles. Os que diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, os quais ali diziam para eles. E eles falaram. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então essa história conta essa experiência desses 2 discípulos, não fala ali quais são, fala só o nome de um, né? Mas acho que era 2 discípulos que não era dos 12, não tenho certeza, irmãs, parece que não, né? Então deixa eu explicar o que é que o Senhor quer falar conosco. Como eu falei de caminhada, como eu contei como nasceu a caminhada de oração, eu quero falar sobre como estamos caminhando? Como é que nós estamos caminhando? Né? Para onde a gente está indo? E o que a gente está falando no meio desse caminho? Porque esses discípulos aqui estavam indo para Emaús. E eles estavam conversando. Então, na sua caminhada da vida, para onde você tem ido? Você está indo para onde? Todos os dias, quando você acorda e vai trabalhar e faz as suas tarefas, o alvo lá na frente é o quê? Aonde você vai chegar?
que é aquilo que eu falei. Qual é a vida que você sonha? Ou você está fazendo isso todos os dias por fazer? Porque é a vida, porque tem que levantar, porque tem que fazer? Nós temos que ter propósito na nossa caminhada. Nós temos que ter propósito de vida. Deus nos criou com um propósito. E Satanás e o inimigo, no meio da correria, no meio daquilo que nós temos que fazer todos os dias, ele está nos distraindo. E o que nós temos falado nessa caminhada? Vocês estão vendo, irmãs, que existe uma caminhada e nessa caminhada a gente tem que falar, né? A gente, mulher, então, nós conversamos na nossa caminhada de vida. E nessa caminhada, o que nós temos falado? Tem sido uma caminhada de murmuração, uma caminhada de lamento, uma caminhada de reclamações o tempo todo, nada tá bom, né? Uma caminhada de desesperança, de que você olha para sua vida e acha que nunca vai mudar, que vai ser sempre aquela mesma dificuldade, aqueles mesmos problemas. Esses discípulos estavam conversando sobre os últimos acontecimentos, sobre coisas importantes, né? Eles estavam ali, talvez lembrando, né, o que Jesus fez, saudosos, estavam entristecidos. E Jesus pergunta para eles, o Jesus pergunta para nós hoje, irmãs, o que vocês vão preocupados? Por que vocês estão preocupados? E o que vocês estão falando na medida que vocês estão caminhando? E eles ficaram entristecidos. Porque ali Jesus, na caminhada, Jesus começa a colocar eles para pensar, né? Porque às vezes a gente está caminhando, a gente nem percebe o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando. Nós estamos vivendo uma vida bem automática. Nós precisamos parar, aquietar a nossa alma. Então, depois que eles descreve tudo que aconteceu para Jesus, como se Jesus não soubesse, porque eles não tinham reconhecido que era Jesus que estava caminhando com eles, quando eles chegam no lugar que eles vão parar, Jesus faz menção. Isso aqui me lembra assim, Jesus faz de conta que vai mais à frente. E eles, com certeza, eles sentiram algo, porque na frente eles falam, não ardia o nosso coração? E eles falaram, fica com a gente, já está tarde, né? E quando ele entra ali naquela casa e que ele pega o pão, porque eles foram comer, quando ele pega o pão, Jesus pega o pão e parte o pão. Nós falamos disso ontem, né? De como comer a ceia do Senhor. E quando ele parte o pão, eles reconhecem ele. Fala, então, e no partir do pão, quando ele abençoou o pão e partiu, abriu-se os olhos e eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. Então, irmãs, nós precisamos parar, nos aquietar. Você vê que os olhos deles foram abertos quando eles estavam quietos, parados, entraram em casa, ficaram quietos e os olhos deles se abriram. Nesta caminhada de oração, na época que eu fiz, eu estava 2 anos sem trabalho, porque eu fiz um propósito com Deus de que eu ia dar uma parada. Eu não pensava que era tanto tempo, eu achei que era só uns 2 meses, mas Deus fez algo tremendo e eu fiquei 2 anos. Nesses 2 anos, eu aquietei a minha alma, eu aquietei o meu coração, eu aquietei a minha vida. E 2 testemunhos que eu quero contar para vocês. Um foi o trabalho que Deus me deu, que foi exatamente o jeitinho que eu orei, que eu clamei, que eu conversei com Deus naqueles dias. Exatamente. Veio até a mim. Não foi indicação de ninguém, não foi eu procurando, esse trabalho veio até a mim. Então ali foi um grande milagre. Mas antes desse, eu tinha uma vontade, eu amo cozinhar, tá? Quem me segue no Facebook sabe que eu vivo postando foto de pratos, eu amo cozinhar, tenho o maior prazer de fazer comidinha. E na minha caminhada, eu comecei a pensar assim, Senhor, já pensou se eu trabalhasse de fazer comida para alguém? Nossa, eu ia amar. E ali eu ficava viajando naquele sonho. Aí eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo outro, eu ia fazer abobrinha recheada com carne moída, eu ia fazer... E comecei a ficar naquela imaginação, virava e mexia, eu pensava,
Senhor, será que existe um trabalho assim? Ai, mas eu não tenho experiência. Será que a pessoa vai me dar trabalho assim? Irmãs, aconteceu da maneira que eu estava pensando. Apareceu um anúncio de uma pessoa pedindo, precisando de uma pessoa para cozinhar. Ia num dia na casa dessa pessoa e cozinhava-se. E era poucas horas, ia dar pouco dinheiro, não era nada que ia me sustentar. Mas na hora o Espírito Santo falou assim: por que você não pega? Não era o seu sonho? Você vai ter experiência. Você não tem, mas você vai ter, né? Você vai ter uma. E foi tremendo. Foi tremendo. Eu peguei aquele trabalho. Esse foi antes do trabalho original, tá? Eu contei em verso. Mas eu peguei aquele trabalho e eu fiquei por 9 meses naquele trabalho. Era uma família indiana. Você imagina, cozinhar para alguém já não é fácil. Agora, cozinhar para indiano, que tem outra cultura, mas eu aprendi tantas coisas, eu aprendi tantos pratos maravilhosos, eu aprendi uma sopa de leek, sopa de alho poró, maravilhosa, eu aprendi muita coisa. Então, assim, Deus quer trazer leveza para o nosso dia. Às vezes nós estamos caminhando e falando do mesmo assunto, mesmo que os assuntos às vezes sejam bons, né? Ali eles estavam preocupados com os acontecimentos. Mas Jesus queria dizer para eles, olha, até Jesus chama a atenção deles aqui, ó, que fala assim no versículo 25, ó nércios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha ali a seu respeito o que contava as escrituras. Então Jesus chama a atenção deles, né? Porque às vezes nós temos que começar a olhar o que nós temos conversado, irmãs. Eu falo isso por mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito intensa no conhecimento do que eu gosto, de conhecimento, sabedoria, de buscar coisas novas, de ler muito. E antes, eu sou uma pessoa também muito séria nas coisas de Deus, da batalha espiritual, de estar atenta a muita coisa. E antes eu era muito sobrecarregada com esses assuntos, sabe? O inimigo usa coisas para nos distrair, coisas boas muitas vezes. Sabe aquelas pessoas assim que têm um chamado na batalha espiritual? Para vocês terem um exemplo, uma pessoa que tem um chamado na batalha espiritual, é, mas que a pessoa só fica sobrecarregada daquilo, só fala daquilo, só vê aquilo, não enxerga mais outra coisa. Então, assim, o que nós temos falado na nossa caminhada? O que carrega o nosso dia? Eu sou uma pessoa que falo muito. Falar muito, irmãs, ele desgasta, ele te traz ele suga muito a sua energia. E nessas caminhadas, Deus foi me ensinando a relaxar, né? A controlar um pouco mais isso, a salvar um pouco a sua energia e conversar com aquilo que realmente precisa. Às vezes nós falamos tanto que nós criamos uma imagem deturpada para as outras pessoas de quem somos nós. Então, assim, neste dia, o que você tem falado no meio do caminhar da sua vida? E muitas vezes nós não estamos percebendo que o Mestre está conosco. O Mestre está do seu lado. Ele quer falar com você. Mas ele quer que você tenha olhos abertos para você enxergar. Porque os discípulos aqui caminharam com Jesus e não perceberam que era ele. Somente no aquietar que eles abriram os olhos. E quando eles abriram os olhos, eles tinham acabado de chegar em casa. Estava tarde. Era muito longe, né? Era na faixa de 11 quilômetros. Mas quando eles abriram os olhos e eles comeram ali daquele pão que Deus deu para eles, eles renovaram o ânimo e eles voltaram para Jerusalém, para onde estavam os discípulos, para compartilhar com os discípulos. E nós precisamos, irmãs, comer o que o Senhor tem para nos dar. Então, nesses dias de caminhada de oração, é isso o propósito: caminhar, falar com Deus, receber coisas novas, abrir a nossa mente, querer uma vida nova, querer uma vida diferente. Ontem nós falamos de Páscoa e falamos de ressurreição. Todos os dias nós precisamos ressurgir novas pessoas, né? Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos viver uma vida nova, uma vida de abundância. Então, assim, essa é a proposta da caminhada de oração.
E nós temos aí muitos dias, vão ser 50 dias, que já passou 2, né? Vai ser 50 dias que nós vamos dedicar a nossa vida a meditar e colocar a nossa vida em ordem, com a graça de Deus. Isso é só o começo, irmãs, né? Tem coisas na nossa vida que vai levar tempo, talvez, até nós restaurarmos as coisas, colocar as coisas no lugar, mas quando você dá o passo, quando você quer, né? Uma coisa que nós precisamos querer pertencer a Jesus. Eles falaram assim com Jesus: fica conosco. Se eles não tivessem falado isso, talvez Jesus tinha passado adiante, porque Jesus vai conosco até onde a gente quer, né? Então, assim, fala com Jesus, fala com o Senhor, fica comigo, Senhor, caminha comigo. Vamos tentar desligar esse automático e ligar no automático, naquilo que Deus quer, no caminho que Deus quer. Porque nós estamos vivendo no automático. A gente acorda, corre, faz, deita, dorme. E quando a gente assusta, a gente está infeliz, a gente está depressiva, a gente está com insônia, a gente está com ansiedade, a gente está desgostoso da vida. Porque é uma vida cheia de fardo. A gente não está caminhando com Jesus. Então, a caminhada de oração é isso, caminhar com o Senhor. Ele está próximo de nós, ele quer conversar conosco, e é isso, tá bom? O áudio tem ficado longo, né, como sempre, mas que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Eu vou deixar uma canção que eu amo, que fala sobre isso, Divino Companheiro no Caminho, que chama a canção. Talvez alguns vão conhecer, que fala sobre isso. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morada eternamente. Então, assim, que nós possamos querer pertencer a esse Deus. Aceitar Jesus só, irmãs, é muito fácil. A gente levanta a mão e fala que a gente quer, mas o caminhar com Ele é todos os dias. Nós vamos realmente provar se nós queremos Ele é todos os dias. Então, tenha uma semana de vitória, tá bom? Um beijo, fica com Deus.